Olá, escritor! Bem-vindo ao canal do Carreira Literária. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever aqui, isso é muito importante pra gente, e de ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar, beleza? Hoje eu vou falar aqui sobre um tema importantíssimo, de suma importância, que é a divulgação do seu livro. Ou melhor, vou tentar responder a pergunta de por que a maior parte dos livros não dá certo? Por que a maior parte dos livros não emplaca e simplesmente não vende? E vou tentar também dar algumas dicas de como você pode fazer para evitar isso, ou seja, para evitar que seu livro morra logo após o lançamento. Você sabia que mais ou menos entre 100 livros que são lançados diariamente aí no mercado editorial, mal um chega a dar certo? Os outros 99 morrem praticamente depois do lançamento, principalmente se for publicado por uma editora pequena ou por autopublicação? Eu vou te explicar por que isso acontece. Mas antes eu vou contar pra você alguns casos de autores que deram certo e vou tentar te mostrar o que esses autores fizeram, que em geral os autores não fazem. Então eu vou começar aqui falando sobre o André Bianco, um escritor de livros de fantasia com mais de 1 milhão de livros vendidos, o que é uma marca extraordinária para um país que lê tão pouco ficção como o Brasil. O que o André Bianco fez? Ele estava tentando mandar originais para grandes editoras. Ele era um rapaz que morava ali fora do eixo Rio-São Paulo, na cidade interior de São Paulo, em Osasco. Não tinha contatos, não tinha quem indica. O que o Bianco fez? Ele resolveu bancar a tiragem do livro dele pela Novo Século. A Novo Século tinha como contrapartida oferecer uma distribuição razoável. E o que o André Bianco fez? Ele foi de livraria em livraria, onde o livro dele estava distribuído, e foi conversando com livreiros, pedindo para que os livreiros indicassem o livro dele, explicando para os livreiros como é que era o livro dele, como é que era a trama, por que os leitores gostariam, que tipo de leitor gostaria daquele livro. Então ele foi fazendo um trabalho de formiguinha, de boca a boca, falando com esse personagem principal na cadeia do livro, que é o livreiro, que é quem tem o poder de indicar, quem tem o poder de influenciar aquelas pessoas que estão abertas e que entram na livraria buscando indicações, ou que ainda não sabem exatamente o que querem, que têm apenas uma referência de um autor que elas gostaram e querem algo parecido. Então o Bianco foi falando, se chegar alguém assim, com esse ou aquele perfil, você por favor indica o meu livro. E o André foi fazendo isso persistentemente, acabou atingindo uma marca de quase 100 mil livros vendidos e acabou conseguindo fechar contrato com uma grande editora, e depois a carreira dele foi só sucesso. Cada título que ele lançou não ficou abaixo dessa marca de 100 mil exemplares, e hoje o André Bianco é um autor aí com mais de 1 milhão de livros vendidos. Depois eu queria falar aí sobre o caso do Rafael Montes, autor de literatura policial, que publica pela Companhia das Letras. O Rafael começou publicando pela Bem Virá, que era um selo da editora Saraiva, num concurso que eles tinham. O Rafael foi finalista desse concurso literário, não chegou a ganhar o concurso literário, mas o editor gostou do livro dele e falou assim, não, peraí, vamos editar esse livro e eu tenho interesse de publicar. Rafael publicou esse livro que ele tinha escrito quando ele tinha 16 anos, e a partir daí ele começou uma jornada incessante de divulgar aquele livro. Ele andava com um exemplar dele, ou mais de um, com a mochila ali, com os exemplares debaixo do braço, e todo mundo que ele encontrava em lançamentos, na rua, em eventos literários, ele dava um livro e falava, oi, você já leu meu livro? Você conhece a minha história? Conhece a história do meu livro? E aí cabe ressaltar a importância de se fazer esses relacionamentos, esse networking dentro do meio literário, para que outros escritores conheçam o seu livro, porque eles que são as pessoas que influenciam os leitores dentro do mercado e que vão poder eventualmente indicar o seu livro se eles gostarem. Então o Rafael passou aí a todo tipo de evento literário, prestigiar lançamento de outros escritores, comentar no Facebook, no Instagram desses outros escritores, e ir ali contando que ele tinha lançado o livro, perguntando se a pessoa tinha interesse de receber, etc. No final, o Rafael conseguiu mostrar o livro dele para uma autora que estava na Companhia das Letras já, e perguntou para essa autora, olha, se você gostar do meu livro, você indicaria o meu próximo original para a Companhia das Letras? E ela topou fazer isso, e foi isso que aconteceu. Hoje o Rafael é autor aí da Companhia das Letras. Outra coisa muito importante que o Rafael fez foi entender o público-alvo dele. Ele percebeu que ele estava falando principalmente com jovens, com adolescentes. Que o público dele era ali de 16 até 20 anos, predominantemente. Então o que o Rafael fez? Começou a fazer um circuito de palestras pelo Brasil inteiro em escolas, falando com jovens do ensino médio. Ou seja, ele foi direto até o público dele e
e fazendo esse trabalho de formiguinha, de levando o livro dele para o público dele em potencial. Conclusão, hoje o Rafael tem 4 livros publicados, mais de 100 mil livros vendidos, teve os títulos dele traduzidos em mais de 15 países, está aí, trabalha como roteirista, como apresentador de televisão. Outro exemplo de um escritor muito bem sucedido, que soube muito bem edificar o seu livro, e eu estou tendo aqui a preocupação em falar de autores muito diferentes, tanto no gênero literário no qual escreve, quanto também com relação ao tamanho da editora que eles publicaram, quanto à estrutura que eles tinham, porque você pode me falar, ah não, mas o Bianco e o Rafael publicaram por editoras grandes. Enfim, eles publicaram por editoras grandes porque eles batalharam para isso e fizeram um percurso para isso. Mas ainda assim, você pode começar não publicando por uma editora grande, publicando por uma editora pequena, ou até mesmo via autopublicação e conseguir chegar nessa marca que Rafael e André chegaram. Por exemplo, um autor no qual a gente já falou no webinário nosso é o Ian Fraser, um autor que publicou por uma editora pequena lá de Fortaleza, Moinhos, o livro dele Araruama. O que ele fez para viabilizar esse livro? Ele optou por uma plataforma de financiamento coletivo, o Catarse. Além de ele conseguir ali um investimento para produzir e divulgar o livro dele, ele ainda consegue, porque essas plataformas de financiamento coletivo te propiciam isso, que você engaje o público que está patrocinando o seu livro. Então ele começou a oferecer recompensas cada vez melhores. Não sei se você sabe como funciona uma plataforma de financiamento coletivo, mas existem várias cotas com as quais você pode contribuir para viabilizar aquele projeto. Cotas de R$10, de R$30, de R$50. Então, se você contribuir com R$30, você ganha, por exemplo, um livro autografado na hora que ele estiver naturalmente pronto, impresso, né? Se você contribuir com R$50, você ganha um livro junto com uma eco bag, por exemplo, ou com um marcador especial. Se você contribuir com R$100, com um valor mais alto, você pode participar de um clube de leitura que o autor vai fazer do livro. Se você contribuir com R$500, você pode participar de um curso, de uma oficina online que o autor vai fazer. Então ele vai criando uma série de recompensas e com isso ele vai se expondo, conversando com o público dele, cativando o público dele com essas recompensas e também construindo uma persona para ele, né? O que o Ian construiu ali? Uma persona de alguém que acredita na própria arte, que dedica a vida à própria arte, que é capaz de sacrificar recursos financeiros, tempo pela própria arte. E com isso ele conseguiu criar uma fanbase considerável, conseguiu patrocínio para os 2 livros que ele publicou, né? Porque tem uma continuação, Araruama 1 e 2. O primeiro livro dele arrecadou mais de R$30 mil, o segundo arrecadou mais de R$60 mil. E hoje o Ian tem aí uma base de leitores, de 1.000, 2.000, 3.000 leitores, o que é uma marca bastante expressiva para um autor que está publicando por uma pequena editora, sem distribuição nacional. O quarto exemplo que eu queria dar para você também foi de autores que começaram do nada, que não tinham nenhuma inserção no grande mercado editorial, eram jovens que começaram a usar o Facebook para postar suas poesias. Eu estou falando do TCD, do coletivo TCD, Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, um livro que ficou em primeiro lugar nos livros de literatura mais vendidos do ano de 2018. Isso é uma marca inédita. Há muito tempo eu não vi um livro de poesia na lista dos mais vendidos e menos ainda um livro de poesia de autores nacionais e estreantes. Isso é realmente incrível. E como que o coletivo TCD alcançou essa marca? Eles simplesmente começaram a publicar poesias, sempre com uma ilustração de traço único ali no Facebook, e foram persistentemente publicando isso, criaram um estilo, né? Tanto uma temática que eles sempre exploravam, uma temática de fim de relacionamento, de superação, quanto uma estética para aquelas ilustrações, e sempre postavam assim uma ilustração junto com um trecho de poesia ou com uma poesia inteira, e alcançaram uma marca tão grande de seguidores no Facebook, 100, depois 500 mil, que uma grande editora os procurou para publicar o livro deles. Então é muito importante você entender que essa é uma tendência do mercado editorial. Cada vez mais as editoras estão indo atrás dos autores, de autores que têm muitos seguidores em redes sociais, em plataformas de autopublicação como o Wattpad. As editoras ficam ligadas nisso, tem pessoas dentro do departamento de marketing delas que ficam de olho nisso, né? Uma espécie de olheiros. Se você não tem contato com o meio editorial, você está vivendo no momento certo, um momento em que você pode criar a sua fanbase e atrair o olhar de grandes editores. E por que eu estou citando aqui esses exemplos do André Bianco, do Rafael,
do TCD, do Ian Fraser. Porque qual é a diferença entre esses autores e os autores que chegam na maior parte do tempo aqui na minha editora e nas editoras dos meus colegas de mercado editorial? A diferença desses autores é que ao invés de eles ficarem focando na publicação do livro, que é a obsessão de todo autor, mas eu queria muito publicar minha história, porque minha história é incrível, é a última obra-prima, etc., mas não tem ninguém que se interesse por ela. Não adianta você publicar o seu livro se você não se preocupar antes em construir uma base potencial de leitores. Então perceba como todos esses autores foram lá nesse último ponto da cadeia, que é o leitor, e fomentaram e se preocuparam em construir esse público leitor antes de ficar preocupado em publicar por editora grande ou antes de ficar mandando e-mail para todas as editoras do mercado dizendo, por favor, suplicando para publicar o seu livro. A editora vai se interessar naturalmente por você se você tiver algo para oferecer para ela. E esse algo não tem nada melhor do que uma base consistente de leitores. Esse é o recado que eu gostaria, é a mensagem que eu gostaria de deixar para você nesse vídeo. Não se preocupe tanto com a publicação, se preocupe em construir uma base de leitores, em construir uma base de seguidores nas redes sociais, porque naturalmente a publicação vai ser uma consequência disso. É isso que eu queria dizer aqui hoje, fico por aqui, não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!